Olá, olá a todas, sejam muito bem-vindas e que a paz seja convosco, amém? Então vamos para a lição. Nesta semana, daremos uma pausa na sequência dos 5 requisitos. Estão lembradas? Os requisitos para colocar em nossa atenção um privilégio incrível. O privilégio de ouvir Deus falar. É maravilhoso, não é? Em 1989, uma amiga minha me enviou um guia de estudo bíblico chamado Experiencing God, por Henry Beckett. Naquela época, era um livro desconhecido e um autor desconhecido. Como os tempos mudaram, tudo o que eu sabia até então é que a minha amiga afirmava que esse era um estudo com maior potencial de mudar a vida de alguém que ela já havia encontrado. Comecei o estudo imediatamente. Antes de ter completado a 4ª semana, eu sabia que a minha amiga estava certa. Sabe aquelas amigas que mandam coisas especiais? Eu recebi o livro do meu esposo. Hoje mesmo agradeci a ele e disse: que presente de Deus, né? Os nossos amigos, né? As nossas amigas às vezes não, a maioria das vezes nos oferecem coisas que são imprescindíveis e já temos que correr para compartilhar, não é mesmo? Então eu liguei para a editora e encomendei 20 cópias que prontamente dei às pessoas mais importantes para mim. Até agora eu já fiz o estudo Experimentando Deus 5 vezes e toda vez eu percebo o quanto ele é poderoso e espiritualmente proveitoso. Bem, a razão pela qual estou falando tanto sobre experimentando Deus é porque eu sou profundamente grata a Henry Beckett pelo material que estudaremos esta semana. Sinta-se privilegiada. De fato, a sua influência foi tão profunda que com certeza pode ser sentida ao longo deste livro. A premissa fundamental que Beckett apresenta é que iremos explorar juntas nesta semana. É esta: Deus sempre falou com o seu povo. Deus continua falando com o seu povo. Ele fala com você, mas talvez você não esteja escutando. Talvez você não saiba direito como ouvir e nem saiba que você deveria estar ouvindo. Talvez você esteja muito ocupada demais, sem tempo para ouvir. Você tem o costume de separar tempo para se aquietar na presença de Deus? Você já separou tempo para se aquietar na presença de Deus alguma vez? Você ouve a sua voz ativamente? Se você não tem ouvido, você não deveria ficar surpresa e se não estivesse o escutando. Talvez você sinta que Deus está em silêncio ou pelo menos Ele não tem nada para lhe dizer. Tenha certeza que Deus quer se comunicar com você. Ele deseja que você ouça a sua voz e caminhe em comunhão íntima com Ele. Seja qual for a situação, se você não consegue ouvir Deus falando contigo, você tem um problema sério e exatamente no coração da sua vida cristã. Se você não consegue ouvir Deus falando, o problema não é com Deus. O problema é com você. Forte, não? Agora eu sei que isso parece duro, mas algumas vezes o amor precisa ser duro. E nesse momento é que nós passamos 7 semanas juntas. Você sabe que eu sou do tipo de amiga que diz exatamente como as coisas são. Eu a amo o suficiente para lhe dizer a verdade. Nada nesse estudo de 10 semanas é mais importante do que esse assunto aqui. Então pare agora mesmo e escreva uma oração em resposta a Deus. Agradeça-o por permitir que você o escute quando fala ou implore-o, a fim de que ele abra o seu coração para você ouvir a sua voz. E eu lhe prometo, ele está tão disposto, ele está falando e quer que você o ouça. Eu acredito que escrever suas orações ou manter um diário é uma das formas mais efetivas para ouvirmos Deus falar, sabia? Enquanto colocamos o preto no branco
ideias afloram do profundo do nosso coração. Nós nos abrimos de uma forma que não temos coragem de fazermos quando nós estamos falando. Essa experiência é impressionante. Escrever nos força a permanecer concentradas, ao invés de deixar a nossa mente devanear. Tente escrever suas orações por uma semana e veja a diferença que isso pode fazer. Vejamos as Escrituras, começando pela maneira como Deus falava no Antigo Testamento. Aqui está a citação de Hebreus que eu falei. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Especificamente, Deus falou por intermédio de, lá no livro de Gênesis, capítulo 16, falou por meio de anjos, por meio de visões, no livro de Gênesis, capítulo 15, por sonhos, no Gênesis, capítulo 28, versículos 10 ao 19, por uma sarça ardente, no Êxodo, capítulo 3, versículo 2, o uso do Urim e do Tumim, Êxodo, capítulo 28, versículo 30, por ações simbólicas, em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 10, por sussurro gentil, no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos 20 a 25, de sinais miraculosos, no livro do Êxodo, capítulo 8, versículos 20 ao 25. Depois você pausa o vídeo, volta e pausa e leia cada uma dessas citações aqui. E você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus falou. Como Deus falou no Antigo Testamento, não é o fator mais importante, sabia? Que ele tenha falado, esse é o ponto crucial. Aqueles com quem ele falou sabiam que era Deus e eles sabiam o que ele estava dizendo. Nos evangelhos, Deus falou diretamente por intermédio de Jesus. Quando Jesus deixou a terra, ele nos enviou o Espírito Santo, começando com o Pentecostes. E até os dias de hoje, Deus fala conosco por intermédio do seu Espírito Santo. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Nós temos a tendência de pensar que Deus está no negócio de guardar segredos, não é mesmo? Glória a Deus! Nós temos a tendência de pensar que Deus está no negócio de guardar segredos. Como se Ele estivesse assentado em seu trono celestial, com os braços cruzados, dizendo: descubram por si mesmos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Você já parou para considerar quantos milagres Deus já fez a fim de preparar e preservar a sua palavra para nós? Será que um Deus ausente teria todo este trabalho? Será que você, uma mera humana, trataria os seus filhos dessa forma? Que tipo de pai traria um filho ao mundo e nunca mais falaria com ele e nunca lhe daria qualquer instrução ou qualquer conforto e nem qualquer amor? Que tipo de pai não iria querer cultivar um relacionamento de profundo amor com o seu filho? E não é óbvio que tal relacionamento iria requerer comunicação constante e clara? E quanto mais ainda o nosso Pai Celeste deseja se comunicar com os seus filhos, eu e você. Você consegue imaginar quantos problemas os seus filhos teriam se você nunca desse a eles nenhuma instrução? Suas vidas seriam um desastre total. O mesmo é verdade para nós enquanto filhas de Deus. Se não conseguirmos as instruções de Deus, nós devemos esperar que a nossa vida seja uma bagunça mesmo, não é? Infelizmente, a maioria de nós nem mesmo considera a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós apenas seguimos o nosso lindo caminho e ocasionalmente saímos com uma oração do tipo: querido Deus, abençoe essa bagunça. Meu Deus,
Só o Senhor para nos entender. Por favor, receba isso, a principal especialista do mundo em bagunçar tudo por onde passa. Essa sou eu. Deus tem um jeito melhor. Deus dará instruções específicas para a sua vida e se você apenas ouvi-lo e obedecer-lhe, é claro. E se você não recebeu instruções específicas de Deus para algum assunto em particular, você deveria então seguir em frente e dar o seu jeito? Será mesmo? É claro que não. Se você não tem instruções claras de Deus para algumas questões, ore e espere. Aprenda a ser paciente. Dependa do tempo de Deus. O tempo dele é sempre certo e melhor. Não tenha pressa. Talvez ele esteja retendo um direcionamento para que você passe a buscá-lo mais atentamente. Não tente pular o relacionamento para resolver logo o que precisa ser feito. Deus está mais interessado em um relacionamento de amor com você do que no que você pode fazer para Ele. Deus ainda fala conosco. Ele ama você e quer se comunicar com você. Então, o ouça. Amém. Amém, Senhor Jesus. Se não é Deus falando conosco por esta lição, então quem mais poderia ser? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. E Ele quer falar conosco e nos dar direções firmes e seguras. Amém?